Eu vou ler mais uma vez com vocês a palavra inicial, que foi lá no Evangelho de João 19, capítulo 19, versículo 26 e 27. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava. Repitam comigo, o discípulo que ele amava. De novo, o discípulo que ele amava. Amém. É só até aqui, de fato. Então, a palavra de hoje é sobre quem nós somos diante do amor de Deus. Aqui, nessa passagem, para contextualizar, a gente está no Evangelho de João. E esse discípulo que ele amava, né, que está dizendo aqui, né, que Jesus amava, esse discípulo amado é o próprio João. João, esse que escreveu essa perspectiva do Evangelho, né, segundo o que ele vivenciou com Cristo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que João, esta pessoa que escreveu este Evangelho, neste momento estava dizendo que ele mesmo era o discípulo amado. Ele mesmo era o discípulo que Jesus amava, tá? Então, quando a gente avalia dessa forma, o que a gente está identificando? Que João se auto-intitulava como o amado, né? Aquele que era amado por Jesus. E aí, quando a gente pensa no contexto de 12 discípulos e um deles é o discípulo amado, muitas das vezes a gente pode ter uma falsa interpretação de que João se sentia melhor que os outros, né? Porque se você tem um contexto de 12 apóstolos e um deles vira e fala o discípulo amado, você vai pensar assim, peraí, se eram 12 e João está lá escrevendo agora o Evangelho segundo a percepção dele, e ele está dizendo que ele mesmo é o discípulo amado, então ele está o quê? Se sentindo a última Coca-Cola do deserto. Ele está querendo dizer que ele é o quê? O queridinho de Jesus, o cara que está ali, o melhor amigo, né? Muitas das vezes a gente pode ter esse pensamento errôneo de que é isso que ele estava querendo dizer, né? De que ele estava querendo dizer que ele era o preferido, o queridão de Jesus. Mas o contexto é que ele não estava se sentindo o queridão, ele não estava se sentindo melhor que os outros. O fato dele se auto-intitular nesse momento como discípulo amado não quer dizer que era o discípulo mais amado. Em momento nenhum a gente vê no Evangelho de João ele citando ou ele relatando que ele era o discípulo mais amado. A gente vê ele relatando que existia um discípulo amado, não que os outros não eram amados, tá? Mas, Iracema, por que você está enrolando, falando tanto nisso? O que você quer dizer com isso, então? O que você quer falar sobre isso? O que eu quero dizer para vocês é que, para entender um pouquinho, João ele era um jovem pescador, né, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, só para vocês entenderem aí esse contexto. Ele estava ali na turma de Pedro, né, que era pescador também. E muito se fala do quanto Pedro ele era impulsivo, né? Se você perguntar quem era Pedro, todo mundo sabe que Pedro era um cara que era impulsivo, que cortou a orelha dos outros, né? Mas João também tinha essa característica um tanto impulsiva, tá? João foi um dos discípulos que junto com seu irmão falou que Jesus podia jogar fogo lá, queimar uma aldeia, porque rejeitou a palavra deles. Então daí a gente já tira aqui, ó, eu fui ali, Senhor, naquela aldeia ali de Samaria, eles me rejeitaram, por que você não taca fogo do céu ali para queimar todo mundo? Pensa só, imagina você, agora eu vou trazer para os dias de hoje, tá? Você vai ali fora fazer o evangelismo. E aí termina o evangelismo, o pessoal vira e fala, não quero saber desse Deus não. Aí você vai, ora, Deus, taca fogo ali, queima todos eles que não queriam me ouvir, que não queriam, que não rejeitaram a sua palavra. Isso significa que você não é bem lá uma pessoa tão calminha, né? Então, João era essa pessoa. João, inclusive, foi apelidado pelo próprio Jesus como filho do trovão. Ele e seu irmão, porque falaram, né? Tinham essa característica aí diferenciada, essa característica aí mais estressada, se assim podemos dizer, né? Era muito impulsivo, falava sem pensar. E aí, por que eu trouxe então essa história toda de João, né? João tinha todas essas características, mas
João tem uma característica super marcante, que é o que justamente fez com que ele se auto-intitulasse amado, o discípulo amado, né? Ele se auto-intitula discípulo amado porque João sabia quem ele era. João sabia que, independente de como ele era, independente da característica dele, independente do temperamento dele, independente do que ele fazia ou não, João sabia o quê? Que Jesus o amava. João sabia que ele era amado por Deus, ele era amado por Jesus. Entendam, ele andava com Jesus como todos os outros discípulos, mas ele tinha convicção do amor de Cristo por ele. E aí, o que eu quero perguntar para vocês nessa noite, que a gente possa refletir nessa noite é: você tem certeza do amor de Deus por você? Hoje você consegue falar com convicção: eu sou Iracema, a serva amada. Eu sou Iracema, a diaconisa amada. Eu sou Danusa, a diaconisa amada. Eu sou Marco, o presbítero amado. Hoje você tem convicção do amor que Deus tem por você? Hoje você consegue falar: eu sou fulano, filho amado. Eu sou filho amado de quem? Sou filho amado de Deus. Quando eu falo que eu sou amado por Deus, eu não estou querendo dizer que os outros não são amados, mas eu tenho a plena convicção do amor de Deus por mim. As coisas não estão dando certo na minha vida, mas Deus me ama. Eu estou passando por tempestade, mas Deus me ama. Está acontecendo alguma coisa que eu não esperava que aconteceria? Ok, mas Deus me ama, né? Deus nos ama incondicionalmente. E a gente tem esse costume de falar: Deus me ama, Deus me ama. A gente louva vários louvores que dizem quanto Deus nos ama. Mas quando as coisas apertam, a gente esquece do amor de Deus. Quando as coisas apertam, a gente esquece da convicção de que existe um Deus que nos ama. E o que a gente faz? A gente tem procurado amores baratos por aí. A gente tem procurado alimentar o nosso ego, alimentar a nossa carne, alimentar o nosso espírito com amores que o Espírito Santo de Deus não vai preencher. Como assim, Iracema, não vai preencher? Não vai preencher no sentido de que eu tenho buscado no mundo, ou eu tenho buscado em pessoas um amor que eles não podem oferecer. Um amor que é preenchido por Deus e que Deus tem nos disponibilizado, mas que muitas das vezes nós não temos enxergado ou compreendido isso. Muitas das vezes nós duvidamos do amor de Deus por nós. Amor esse que está posto, é dado. A gente precisa só reconhecer esse amor. Sabe, Deus ele não precisa me dar o amor dele já foi dado. Deus não precisa virar para mim e ficar o tempo inteiro me lembrando do quanto Ele me ama, porque Ele me ama, eu sei disso. O problema é que muitas das vezes nós perdemos a nossa convicção do amor de Deus por nós. A culpa é de Deus que não está demonstrando, ou somos nós que não estamos identificando todas as milhões de formas que Deus já deu e convicções que Deus já nos falou do que nos ama? Muitas das vezes nós temos a dificuldade de enxergar o amor de Deus por nós, quando esse amor já foi dado. O amor está aí, o amor está acessado ali. Nós que não reconhecemos por N motivos. E hoje eu convido você a refletir sobre todos os motivos que fazem nós identificarmos de que Deus nos ama. Ele nos amou antes mesmo de nós nascermos. Ele nos amou antes mesmo dos nossos pais pensarem em nos ter. Ainda assim, ali Ele já nos amava. E hoje eu convido todos nós, a mim e a todos vocês, a refletir sobre o quanto Deus nos ama, a ponto de enxergarmos e termos a plena convicção de: eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Deus independente de qualquer coisa. Eu sou amado por Deus independente se meu pai não me ama, Deus me ama. Minha mãe não me ama, Deus me ama. Meu filho não me ama, mas Deus me ama. E o amor de Deus preenche qualquer vazio de alma que a gente tem. Eu não preciso mais buscar o amor ou a validação de outras pessoas. Eu não preciso mais buscar o amor ou a validação em outras coisas, porque Deus me ama. E não existe amor mais completo do que o amor de Deus por nós. E o que nos falta? Identificar esse amor. O que nos falta? Ter a convicção de que Ele te ama, de que Ele me ama. Quantas das vezes a gente escuta as pessoas falando lá fora: olha, Deus te ama, e é da boca para fora. Quantas das vezes a gente fala: olha, Deus me ama, mas você não sente isso. Porque quando você está lá passando por alguma dificuldade, você se sente sozinho, você se sente abandonado,
E se você se sente de fato amado, não é para estar se sentindo sozinho, não é para estar se sentindo deixado de lado, não é para estar se sentindo abandonado. Por quê? Porque Deus me ama. Tá difícil, mas eu não estou sozinho. Por quê? Porque tem alguém que me ama. Tem alguém que já me amava há muito tempo. Tem alguém que já me amava desde sempre. Tem alguém que um dia pegou o filho, seu único filho, e deu para me salvar. E deu para que hoje eu estivesse aqui. Ah, mas um dia eu rejeitei. Ok, um dia você rejeitou. Talvez você continue rejeitando, mas saiba que rejeitando ou não, Ele te ama. E é isso que a gente precisa ter, essa convicção. Ah, um dia eu fiz uma coisa errada e entristeceu o Espírito Santo. Amém, mas ainda assim Ele te ama. Porque você merece? Não, você não merece. Eu não mereço, nós não merecemos. Mas ainda assim Ele me ama. Merecendo ou não, fazendo coisas erradas ou não, Ele me ama. E não, eu não estou aqui estimulando você a continuar uma vida errada ou a fazer coisas erradas. Eu estou aqui hoje para te dizer, olha, ainda que você não esteja dentro do propósito de Deus para a sua vida, ainda que você ainda esteja distante daquilo que Deus quer para você, ainda assim Ele te ama. Ainda assim, quando Ele olha para você, Ele te ama. Ainda assim, quando Ele olha para tudo que você construiu, para tudo que você viveu, Ele fala, olha, eu te amo. E como é que a gente identifica isso então? Sabe, no mundo secular existe uma teoria que se chama as linguagens do amor. Talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez não, né? A linguagem do amor, essa teoria, ela vem de um pastor batista que escreveu sobre isso em 1992 num livro de psicologia. E aí ele vai dizer que cada pessoa, ela tem características ou formas de expressar ou demonstrar o amor, tá? E a partir disso, nos relacionamentos, né, ele foca muito na questão afetiva, né, de marido e mulher. Mas, gente, nós temos diversos amores na vida que não só marido e mulher, né? E aí, ele traz isso, essa reflexão de como a gente expressa o nosso amor, como a gente manifesta o nosso amor diante das outras pessoas, né? E ele vai falar de 5 tipos de expressões de amor. Ele vai falar que tem 5 tipos de maneiras que as pessoas geralmente têm de demonstrar o amor uma pelas outras, tá? E ele vai falar também que, por mais que a gente apresente todas elas, a gente pode demonstrar de todas as formas, geralmente a gente se apega a uma ou outra. A gente tem mais facilidade de demonstrar o amor de determinada forma, ou se sente mais a vontade mesmo de demonstrar daquela maneira. Porém, contudo, entretanto, quando a gente vai lá e lê a Bíblia, a gente vai ver que Deus, tanto na pessoa de Jesus como na pessoa da Trindade, do Espírito Santo, Ele demonstra o amor a partir dessas 5 linguagens também. Lá na Bíblia, está dizendo, tem diversas passagens que evidenciam que Deus, de alguma forma, já expressou o amor por mim e por você daquela maneira. E aí, o primeiro tipo de linguagem que a gente tem, que ele traz, são as palavras de afirmação. E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes, folheando a Bíblia de vocês, vocês já não leram o quanto Deus ama os seus filhos? O quanto Deus faz e diversas vezes afirma o quanto nós somos importantes para Ele. Quantas das vezes você lá pegando a sua Bíblia não leu que Deus te ama, Deus é seu consolador, Deus Ele está ali em todos os momentos? Quantas vezes você não recebeu essa palavra de afirmação do Espírito Santo ao ler a palavra de Deus falando que, olha, eu te amo porque eu estou aqui para te consolar. Olha, eu te amo, eu estou contigo para onde quer que você vá. Olha, eu te amo. Olha, eu te chamei para ser meu filho. Você me aceitou, então agora você é meu filho. Quando a gente pensa em um amor que talvez seja incondicional a nível humano, a gente pensa nos nossos filhos, para quem tem filho, né? E imagina o próprio Deus lá, na inspiração da Bíblia, que a Bíblia é a inspiração da palavra de Deus, né? A palavra de Deus inspirada por Ele mesmo. E aí imagina Deus falando, olha, se você me aceitar, você é meu filho. O amor que Ele tem por você é um amor que um pai e uma mãe sente por um filho. Um amor que a própria Bíblia diz que é um amor incondicional.
O próprio Deus te diz isso. O próprio Deus fala que se você aceitar Ele, você é considerado agora filho. Você não é mais uma criatura, você é filho. Tem palavra de afirmação mais intensa e mais profunda do que essa, do que o próprio Deus falar: olha, você é meu filho. Olha, quando eu olho para você, eu não vejo só uma criatura que eu fiz, eu vejo um filho. Isso é uma das palavras de afirmação, uma das formas que Deus se apresenta enquanto palavra de afirmação para você. Mas aí talvez você esteja pensando: olha, Iracema, mas eu não declarei que Deus que eu aceito Jesus como meu Salvador. Então, na visão de Deus, eu ainda sou uma criatura. Tudo bem. É bíblico, né? Se você aceitar Cristo, você, nova criatura e aí, consequentemente, Ele te faz filho. Mas existe uma passagem em João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não falou porque Deus amou os filhos. Ele não falou porque Deus amou só a galera que está na igreja. Ele falou porque Deus amou o mundo. E quem faz parte do mundo? Eu e você. Quem está fora e quem está dentro. Eu e você. Ele amou o mundo de tal maneira que ainda que o mundo muitas das vezes o rejeite, ainda assim Ele deu o seu próprio Filho para morrer. Por quê? Por esse mundo, por essas pessoas que estão aqui, mas pelas pessoas que estão lá fora também. Palavra de afirmação: Deus amou o mundo. E quando você abre a sua Bíblia, você vai ver lá: Deus amou o mundo e Deus me fez filho. E Ele vira e mexe, está ali ao longo da sua palavra, afirmando que Ele te ama. Então, umas dessas linguagens do amor, que é a linguagem de palavras de afirmação, Deus fez. Por que eu duvido ainda que Ele me ama? Ah, Iracema, mas sabe como é, né? A palavra de afirmação não é muito a minha praia. Eu não acredito muito no que as pessoas falam, eu fico meio, enfim, na dúvida, né? Não me sinto, acho que fico duvidando que aquilo possa ser real. Tudo bem, então a gente vai para tempo de qualidade, tá? Deus, Ele, quando criou o mundo, né? Ele criou o Jardim do Éden, Ele todos os dias ia encontrar com quem? Com Adão. Ele tinha comunhão lá com Adão, né? Então ele ia lá pessoalmente conversar com Adão, porque ele queria aquilo, aquela comunhão. Ele andava ali com Adão. E aí, tudo bem, além de Adão, a gente agora vai para o Novo Testamento e tem Jesus, o próprio Cristo, o próprio Deus, que vem à Terra e anda com seus discípulos, conversa com seus discípulos e está ali com os seus discípulos. Ah, Iracema, tudo bem, mas eu não vivi na época de Adão, eu não vivi na época dos discípulos, tudo bem. Então vamos, além disso, Deus, Ele enviou o Espírito Santo para quê? Para morar dentro de mim, de você. Os discípulos, Adão, eles conversavam com Deus, eles andavam com Deus. Hoje Deus, Ele habita dentro de mim, de você. Tempo de qualidade. Eu não preciso mais, eu só vou encontrar Deus se eu for ali na igreja, eu vou hoje ali na Resgatando Vidas porque eu vou encontrar Deus. Não, querido, abaixa aí, feche seus olhos no seu quarto, Deus está dentro de você. Ele habita em você. Tempo de qualidade. Outra forma de expressão do amor de Deus pela sua vida. Você não precisa mais ir a um templo para ter um encontro com Deus. Por quê? Porque se você deixar, Ele habita dentro de você. Tempo de qualidade. Ele se expressa o quê? Ele expressa esse amor tão grande que Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para estar aí, morando com você. Por quê? Porque Ele não quer mais estar longe, Ele nunca quis estar longe. Ele quer estar aí com a gente. E a gente geralmente quer estar com quem? Com as pessoas que a gente ama. E Ele te ama tanto que Ele não quer ficar do seu lado. Ele não quer ficar na sua frente, atrás de você. Ele quer estar dentro de você. Por quê? Porque ali é livre acesso. Você e Ele, quando assim você permite, vocês são um só. Tem amor maior que esse? Ah, Iracema, tudo bem então, né? Eu entendi essa questão do tempo de qualidade. Mas a gente tem outras formas de linguagem. Será que Ele também se apresenta de outras formas de linguagem? A gente tem os presentes, né? Tem pessoas que gostam de presentear para mostrar que amam alguém. Ah, eu amo receber presentes. É a forma de ato de demonstração de amor que eu amo. Fica a dica aí, marido. Amo a linguagem de amor, presente. Gosto de ser presenteada, né? Gosto de presentear também. E aí, a Bíblia vai dizer por diversas vezes
que Deus, Ele nos presenteia. Ele nos presenteia com os seus dons, Ele nos presenteia com a sua paz. A minha paz vos dou não como o mundo a dá. É um presente de Deus. E muito mais que isso, Deus, Ele nos presenteou com a vida do próprio Filho. Ele deu o seu Filho o quê? Como presente. Por quê? Porque, biblicamente, todos nós temos um caminho, né? Qual o caminho que a gente tem traçado para nós quando a gente não tem uma vida com Cristo? O salário do pecado é a morte. Todos foram destituídos da glória do Senhor. Esse é o nosso futuro, tá? É o que tem de traçado. O quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Todo mundo aqui é pecador. Todo mundo aqui em algum momento já fez alguma coisa que não era legal. Mas eu sou uma pessoa transformada. Ok, mas é alguma coisa de errado você já fez. Ou faz todo dia alguma coisa. E aí, se você... mas não, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca me prostituí. Sabe aquela mentirinha que você já contou no trabalho? Sabe aquela mentirinha que você já falou na família? Né? Sabe aquela mentirinha que você falou? Ligou aquela pessoa que o banco ligou, tá? Ligou o banco, alguém da família atendeu e falou: tô lá. Você tava? Tava. Você falou a verdade? Não falou a verdade. Pecou. Mentiu. Mentira é pecado. E quem peca, qual é o destino final da pessoa que peca? A morte. E quando a gente fala de morte aqui, a gente não está falando só da morte física. Eu estou falando da morte espiritual. E o que é a morte espiritual? O inferno. Porque se você não tem comunhão com Deus, a sua morte espiritual vai te levar ao inferno. Então é uma eternidade no inferno. Mas aí, era isso que a gente caminhava para isso. E aí o que Deus, no seu infinito amor, faz? Ele dá o seu Filho amado. E aí quando Ele dá o seu Filho amado de presente para uma humanidade que não merece, porque entendam, nós não merecemos, Ele dá de presente a vida do seu Filho. E aí o salário do pecado é o quê? A morte. Então Jesus precisava fazer o quê? Morrer. Alguém teve que morrer para você não ir para o inferno. Alguém teve que morrer para pagar a mentirinha que você contou para o banco. Alguém tinha que morrer para poder fazer com que tudo de errado que você já fez ou que você ainda faz pudesse ser justificado, para que um dia você possa viver com o Pai, porque o Pai é santo. Então precisava de alguém para fazer justiça, precisava de um advogado para estar ali no teu lugar, precisava de alguém para pagar por você, para pagar por mim. E o que a gente recebe de presente? Alguém morreu por mim e por você. Às vezes a gente fala isso e parece uma coisa muito aleatória, né? Caramba, alguém morreu por mim. Às vezes eu acho que a gente não dá tanto valor para isso. Alguém morreu por você. E aí, para fazer mais sentido para você, pensa em alguém que morreu da sua família. Pensa em pessoas que você ama, que você já perdeu. Agora imagina se aquela pessoa que você perdeu e que você ama tivesse morrido para salvar um monte de gente que não está nem aí. Dá para agora sentir um pouquinho da expressão de amor que foi esse presente? Alguém morreu para que eu não fosse para o inferno. Alguém morreu para que eu tivesse vida. Alguém morreu para que eu tivesse vida sem nem ao menos ter a certeza de que um dia eu aceitaria ou não, porque é a minha opção, aceitar ou não, o livre-arbítrio está aí para isso. Mas ainda assim ele morreu. E eu tenho certeza, eu pelo menos, não sei vocês, mas eu não morreria por alguém que não gosta de mim, ou fala mal de mim, ou que não está nem aí para mim. É muito fácil a gente falar que morre pela nossa família, pelas pessoas que a gente ama. Mas Cristo morreu antes mesmo de você ou eu falarmos que um dia seríamos filhos dele. Um dia aceitaríamos esse presente que ele nos deu, que é o quê? Passar a vida eterna com o Pai, quando a gente aceita ele como nosso Salvador. Isso é, de fato, uma expressão de amor que não tem igual. Ele não deu a vida só pelos filhos. Ele deu a vida por todo mundo. E as pessoas têm a oportunidade, sim, de se tornarem filhas quando identificam que aquela morte não foi em vão. Eu e você temos a oportunidade de enxergar
que a morte de Cristo não foi em vão, e por isso nós temos vida. E não tem expressão de amor maior que essa. E aí, a gente tem outra linguagem de amor. Eu sei que essa já foi extremamente impactante, né? Eu podia parar aqui agora. Olha só, gente, é isso. Terminou aqui, porque a gente já tem essa expressão de amor morto e não precisa mais de nada. Mas a gente tem outras, porque Deus é perfeito. Se são 5 linguagens, Ele vai provar as 5 que Ele consegue fazer de todas as formas. Ele tem múltiplas formas de se expressar. E a gente não para na terceira se a gente tem 5. A gente tem os atos ou gestos de serviço. Sendo muito sincera, a morte de Cristo se entraria em todos os tipos de linguagem, porque ela é tão completa e perfeita que eu poderia usar ela de exemplo nos 5 tipos de linguagem, tá? Mas, como tem que selecionar todos e mostrar que a gente tem uma diversidade de ações de Cristo que demonstram o seu amor, a gente tem os atos ou o gesto de serviço, que é aquilo que a gente faz para o outro para mostrar que a gente o ama. Por exemplo, a Diaconisa da Musa, com certeza, sem dúvida, todas as vezes que o presbítero Marcos chega na igreja, ou a maioria delas, que ele vem direto do trabalho, ele sempre encontra um cafezinho pronto. Você acha que ela faz para mim? Você acha que ela faz pro meu marido? Pode até fazer, porque ela também gosta dele assim. Mas eu acho que lá no fundo ela faz para quem? Ela faz pro maridinho dela. Porque ela sabe que o marido dela vai chegar na igreja cansado, às vezes vem direto, então ela vai fazer um cafezinho para agradar o esposo. Isso é o quê? Um ato de serviço. É uma forma que ela encontrou de expressar por ele o amor que ela sente. Tudo bem? E ótimo! O presbítero Marco tá aí, ó, já reconhece, pega essa dica. Porém, a gente tem diversos atos e gestos de serviço que Cristo, tanto na pessoa de Cristo quanto, enfim, na pessoa de Deus, expressa pra gente, tá? E aí, eu poderia trazer vários, né? Mas eu trouxe um aglomerado, que são o quê? Os milagres. Quando Cristo cura alguém, ele está fazendo o quê? Um ato de serviço. Quando Cristo vai lá e pega uma mulher que está ali sangrando há anos e ela encosta nele, né? E ela é curada porque saiu virtude dele, ele está fazendo o quê? Um ato de serviço. Mas se a gente for parar para pensar num ato de fato, aquela coisa, não, mas isso é milagre, Deus pode fazer, não precisa nem não fazer nada ali, ele pode só existir, que ele já está fazendo milagre, beleza, ele pode só passar por ali a sombra que faz milagre, tudo bem. Então vamos para um ato propriamente dito. Deus, na figura de Jesus, né, ele veio, em determinado momento, ele pega e lava os pés dos discípulos, tá? O que ele me ensinou nessa passagem? Que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, Cristo, na pessoa de Deus, entendam, imagina Deus vindo em terra, e aí ele fala, presbítero Marcos, senta aí. Senta aí por quê, Deus? Porque hoje eu vou lavar seus pés. Pedro, obviamente, sendo Pedro, falou, não vou deixar você fazer isso, né? Qual foi? Se o próprio Deus lavou os meus pés? Ele, Pedro. Aí dá ali um puxão de orelha e fala, então Jesus lava tudo. Imagina o próprio Deus falando, olha, tira o sapato aí porque hoje eu vou lavar o seu pé. Você merece? Não. Peraí, Deus. Deixa eu passar um talco antes. Mas ele fez ato de serviço. Ele precisava? Não. E aí vou trazer para os dias de hoje, tá? Imagina um presidente saindo lá do seu pedestal e indo em algum local, enfim, fazendo visitas, e ele chega lá num local onde tenham pessoas que sejam vulneráveis socialmente, uma pessoa que seja muito empobrecida, e ele fala, olha, faz o seguinte, tira o sapato aí que eu vou lavar seu pé hoje. Não parece estranho na nossa cabeça? Imagina o rei lá no seu alto do seu pedestal, indo lá lavar os pés dos seus servos, das pessoas que servem a ele. Parece piada, né? Caô. Isso não aconteceu, não. Aconteceu. O próprio Deus lavou os pés dos seus discípulos, na pessoa de Jesus. Ato de serviço. Tem expressão de amor que se compare a isso? Amor. Dá para duvidar de um amor desse? Ele é rei, Deus, Salvador. E ele lavou os pés dos discípulos. Ah, mas ele fez isso pelos discípulos. Tudo bem. Quantas coisas ele já fez por você? Quantas coisas
Ele já fez para te mostrar que Ele está ali com você? Quantos milagres? Às vezes, poxa Deus, olha, eu queria tanto que aquele ônibus passasse, o ônibus para na sua frente. Ato de serviço. Às vezes o ônibus não ia nem passar ali, e passou. Mais uma forma de expressão de Deus. E a gente tem a última forma, que é o toque. Toque físico. Levando em consideração que o Espírito Santo mora dentro de nós, isso já seria por si só o toque, né? Mas como a gente precisa aqui, né, tem aquela responsabilidade de trazer isso biblicamente, eu trago para vocês, em relação ao toque, a história de Pedro. Pedro andou pelas águas, mas Pedro afundou. E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes Deus fez um milagre e só por uma palavra Ele fez o milagre? Sai daí, Lázaro. Seja curado. Quantas vezes só a palavra que Ele falou curou alguém? Mas Pedro, quando afundou, o que Ele fez? Ele segurou as mãos de Pedro e levantou ele. Ele podia ter falado para Pedro só, desafunda, levanta daí. Mas ele fez questão de, no momento que Pedro estava no meio do oceano, afundando, no meio do mar ali, afundando, ele segura as mãos de Pedro e puxa Pedro. Ele segurou as mãos, ele tocou em Pedro e ele traz Pedro para cima. Para mostrar o que? Pedro, eu estou aqui. Às vezes pode parecer que ele está distante, mas ele está aqui. As mãos dele estão ali, ó, para te sustentar, para te segurar. Muitas das vezes a gente consegue sentir o toque físico de Deus. Quantas das vezes você se sentiu sozinho e se sentiu abraçado? Ou quantas das vezes Deus usou uma pessoa para te dar um abraço, que você fala, Deus, eu estava precisando só de um abraço. E aí Ele envia alguém para poder te abraçar. Para poder falar, olha, às vezes eu sei que você duvida da minha presença porque eu estou no mundo espiritual, mas eu estou mandando o meu filho aqui, que é a minha imagem e semelhança, para te abraçar. Para você sentir que eu estou aqui, que eu estou te abraçando, que eu estou com você, que você não está sozinho. Às vezes a gente está ali no cantinho achando que ninguém está olhando para a gente. E aí vem uma pessoa do nada e te abraça. O que foi, irmão? Nada, eu só queria te abraçar. Será que aquela pessoa só queria te abraçar ou foi o próprio Deus enviando aquela pessoa para te abraçar? Por quê? Porque somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Cristo. O Espírito Santo habita em mim. Então, quando eu abraço meu irmão, quem está abraçando meu irmão? É o próprio Espírito Santo, porque ele habita em mim. Gabriel, está trazendo. Isso também é uma linguagem de amor. Isso também é uma forma que Deus usa para se expressar, para que nós não venhamos a esquecer o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se preocupa conosco. E Ele nos ama tanto que Ele se expressa de múltiplas formas para garantir para nós e demonstrar para nós o quanto Ele nos ama. A linguagem do amor, ela vai dizer que tem pessoas que se expressam de determinada forma, mas ela também vai dizer que tem pessoas que só entendem determinadas formas de expressão como amor. E eu trouxe hoje para vocês 5 maneiras que Deus, diferente, consegue se expressar. Então não tem desculpa para eu achar que Deus não me ama. Por quê? Porque todas as formas de linguagem de amor conhecidas e escritas, Ele consegue ou Ele já se expressou de tal forma. Na minha vida, na sua vida e na vida de tantas outras pessoas. Então, o que me faz duvidar do amor de Deus? Você mesmo. Eu mesmo duvido do amor de Deus na minha fraqueza. E Deus hoje te trouxe aqui para te lembrar que você pode estar fraco, você pode estar cabisbaixo, mas Ele te ama ainda assim. E Ele, mais que isso, Ele nunca deixou de te amar. Esse amor sempre esteve acessível para você. Cabe a você acessar esse amor. Cabe a você reconhecer esse amor. E hoje sair com a convicção de, haja o que houver, existe um Deus que me ama. E Ele já expressou isso de todas as formas possíveis. E Ele segue expressando. Por quê? Porque Ele te ama.
O amor de Deus já foi liberado sobre a sua vida. O amor de Deus já foi liberado sobre a minha vida. Eu sou amada. Eu sou a serva amada. Se nós fomos chamados como discípulos de Deus, então somos todos discípulos amados. Somos todos João? Não, eu sou Iracema. Você Danusa, você Marco, você tantos outros. Mas você, assim como João, é amado por Deus. Você pode não ter andado com Jesus como João andou. Você pode não ter feito os milagres em nome de Jesus que João fez. Mas, pasme, você é tão amado quanto João. Aleluia! E Deus, Ele expressa isso de diversas formas para te dizer o quanto você é amado. Eu não sei se em algum momento da sua caminhada, eu não sei se hoje, ainda hoje, você tem duvidado do amor de Deus sobre a sua vida. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele te ama. E Ele tem se expressado de diversas formas para que você não esqueça do quanto Ele te ama. Glória a Deus, aleluia. E a maior expressão de amor que a gente tem é a morte de Cristo para nos salvar. Lá em Romanos 5,8 vem dizendo: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nós somos pecadores e Cristo morreu para que nós tivéssemos vida. Nós somos pecadores e Cristo morreu não só para que nós tivéssemos vida, mas para nos mostrar e nos garantir que nós somos amados. Quando você se sentir desanimado, ou quando você se sentir sozinho, ou quando por alguma ironia do destino, ou como por alguma fraqueza ou fragilidade da sua alma, você sentir que não existe ninguém que te ama, eu quero te dizer que você está errado. Porque existe sim um Deus que te ama. Todas as pessoas que estão ao seu redor podem não conseguir expressar a forma que te ama, mas Deus, Ele expressou de todas as formas como Ele te ama. Que verdadeiramente nessa noite você possa tirar as escamas dos seus olhos, você possa tirar o tampão dos seus ouvidos e entender que Deus, Ele te ama. E Ele já expressou isso de todas as formas possíveis, de todas as maneiras possíveis. Ah, ninguém no mundo me ama. Não, existe alguém que te ama sim. Você pode afirmar que muitas pessoas não te amam, mas Deus, Ele te ama. E até quando você vai ficar procurando nas pessoas ou nas coisas o reconhecimento que Deus Ele já te deu? Até quando você vai procurar nas pessoas o amor que já foi liberado pela sua vida? Não dá mais para se sentir não amado. Não dá mais para se sentir cabisbaixo ou sozinho, porque você não está sozinho. Deus está ali. Ele te ama. E Ele sempre vai te amar. Haja o que houver. Porque o amor Ele já liberou pela sua vida. O amor está ali liberado. Cabe a você aceitar esse amor que transforma a vida, que preenche a alma ou não. Vou pedir para todos ficarem de pé nessa hora. Que verdadeiramente nessa noite você possa decretar com todo o seu coração e com toda a sua alma o quanto você é amado. O quanto Deus Ele te ama. Sabe, eu não sei se existe alguém aqui dentro que ainda não pôde experimentar ou acessar esse amor. Eu não sei se existe alguém aqui que ainda não teve a possibilidade de acessar um